Olá pessoal, meu nome é Paulo, sou do projeto EcoSan e hoje a gente vai fazer uma palestra introdutória sobre o tema ecossaneamento. Nessa palestra eu vou mostrar para vocês como o nosso bem mais abundante, mais puro, se tornou um bem tão escasso e tão poluído em todo o planeta. E também a gente vai mostrar como que com as soluções mais simples a gente vai ser capaz de resolver um dos maiores problemas do mundo. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas técnicas do ecossaneamento e também vou falar um pouquinho sobre o que é o ecossaneamento e os conceitos em torno desse tema do saneamento. A gente vai poder ver como que esse cenário que a gente vem acompanhando, que é um cenário de escassez, poluição das águas, mortandade dos peixes e dos demais animais nos rios e mares por conta da poluição aquática, as diversas doenças que são geradas pela poluição das águas e pela falta de tratamento. Todo esse cenário pode e vai se transformar num cenário de água muito mais pura, de água muito mais saudável para o nosso consumo, para o consumo humano e para toda a natureza. A água, ela carrega consigo 4 verdades essenciais. E essas verdades o projeto EcoSan também acredita e dissemina. Essas verdades são: a água é pura, a água é naturalmente pura. Então a água, ela por si só, no seu ciclo hidrológico natural, na maior parte das vezes, ela tende a se purificar, ou seja, ela nas nascentes, nos rios, da forma como ela corre naturalmente, ela é um recurso puro. A segunda verdade essencial é que ela é abundante. Então, naturalmente, a gente pode observar que a água ela tem uma tendência a ser abundante no ambiente natural. A água por si só tem a tendência de gerar abundância, seja de vida ou seja de recursos como árvores, né? E quanto mais árvores, mais animais, quanto mais frutas, mais animais, mais insetos polinizando, mais habitat natural para mamíferos e mais recursos também para a vida humana. Então, por isso que a terceira verdade é: a água, ela traz consigo vida e sempre gera mais vida. E a quarta verdade é que a qualidade das águas no mundo é o reflexo da qualidade da consciência do ser humano no planeta. Então, a consciência do ser humano em relação os danos que ele faz à natureza e à sua própria espécie e às demais espécies, ela depende de uma consciência, ou seja, a gente tem que estar consciente dos reflexos dos nossos atos. Então, toda vez que a gente é inconsciente de qualquer tipo de ato que a gente tenha, a gente pode estar gerando dor, poluição, mortandade, sem mesmo saber. Então, quanto mais inconsciente o ser humano está, mais a água se torna um reflexo através da sua poluição. Então, o nosso objetivo com o projeto Ecossaneamento é trazer consciência para esse tema da água, trazer consciência para você que está assistindo esse vídeo, para você se tornar mais e mais consciente da dor que está gerando no planeta, da dor que pode estar gerando em outros seres humanos e, ao mesmo tempo, lhe mostrar como que a gente tem diversas soluções simples, baratas e funcionais que podem ajudar a gente a sair dessa situação, a transformar essa situação de escassez em uma situação de abundância. Por isso eu faço um convite para a gente assistir essa palestra
introdutória que vai apresentar todos os dados relativos ao saneamento, como que está acontecendo isso no Brasil, como que está acontecendo no mundo, quais são as consequências da falta do saneamento, e depois a gente vai dar uma passada geral no conceito do ecossaneamento, que vai além do saneamento básico, que é esse conceito que todo mundo conhece e já ouviu falar. A proposta do ecossaneamento é trazer uma integração, né, no cuidado com a água, no cuidado com a produção dos nossos alimentos, no cuidado com as nossas florestas, de uma forma que a gente possa interligar todos essas áreas da nossa vida, enxergando de maneira holística esse recurso que é a água, que é a vida no planeta, né? Que é o recurso que depende, que a gente depende todo dia para sobreviver, que é o recurso que sem ele a humanidade não conseguiria crescer, seja no mundo interno ou no mundo externo. Então eu faço um convite para vocês dedicarem, né, cerca de 1 hora da sua vida para conseguir se tornar um pouco mais consciente sobre esse tema e sobre as diversas possibilidades que a gente tem quando a gente fala de cuidar da água, de cuidar da natureza, de cuidar do ser humano. Então, eu vou fazer uma apresentação agora de slides, espero que vocês possam aproveitar, e já vou dar uma dica, que qualquer dúvida que você tenha, vai anotando aí, que no final desse vídeo eu vou passar um e-mail para vocês enviarem essas dúvidas para a gente, porque a gente vai ter uma aula ao vivo que vocês vão poder receber através de mim alguma das respostas que eu vou selecionar das perguntas que vocês enviaram. Aqui vamos dar continuidade então ao nossa palestra sobre saneamento ecológico. Então, o saneamento, a gente foi buscar a origem dessa palavra, né, de sanear. A gente encontrou a palavra sanear como origem do saneamento. E a gente buscou por sinônimos nessa palavra, né, nos dicionários, então a gente encontrou palavras bem interessantes, como curar, recuperar, sanar, expurgo, higienização, limpeza, esmero, faxina, mundice, nitidez, perfeição, pureza, correção, desinfecção. Ou seja, vários e vários palavras que chamaram muita atenção da gente, né? Porque quando a gente fala então de saneamento, a gente está falando de recuperação, de curar, né? De sanar, de trazer a limpeza, a perfeição, a higiene. E também buscando um antônimo, né? A gente vê que são coisas como estragar, prejudicar, debilitar, contágio, contaminação, enfim, diversas palavras também que a gente entende como palavras pesadas, né, que trazem uma carga. Então, o saneamento, o termo saneamento em si, ele visa então curar, recuperar, tornar limpo e retornar ao estado original, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no saneamento de um curso d'água, a gente está falando da recuperação da qualidade daquela água, né? A gente está falando de tornar, por exemplo, reabitável pelas espécies que ali moravam, né, antes do curso d'água ser contaminado ou poluído. Então, saneamento básico, que é esse termo que todo mundo escuta, né? Poxa, saneamento básico, o que seria esse saneamento básico, então? Que é esse termo que todo mundo cresce, né? Sabendo que a gente tem que fazer o saneamento básico e é direito de todos. Mas o saneamento básico, ele é um conjunto, então, de medidas que a gente toma, né, relacionadas à nossa moradia ou à nossa sociedade, que tem o objetivo principal de abastecimento de água potável, ou seja, que chegue água potável de qualidade na nossa casa, manejo da água da chuva, né? Então, quando a gente faz uma rua ou um telhado, impermeabiliza, a gente está mudando a dinâmica da água de chuva.
Então, de certa forma, a gente tem responsabilidade pela gestão dessa água também. A coleta e o tratamento de esgoto, né, ou simplesmente o tratamento de esgoto gerado nas residências, nas indústrias e outras atividades. A limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos. Então, quando a gente está falando de saneamento, a gente também está falando do lixo, né, dos resíduos sólidos, né, de transformar isso em oportunidades de higiene, limpeza e não de poluição. Além de controle de pragas ou outro tipo de agentes patogênicos, né, visando então a saúde plena das comunidades, dos bairros, da nossa sociedade como um todo. Então, só para a gente ter ideia de como que anda então o saneamento no mundo, né? Busquei alguns dados aqui bem para a gente ter uma ideia bem abrangente inicialmente, né? Então a gente vê que os números ainda são bem alarmantes, né? Em relação à água potável, por exemplo, que é uma coisa vital, né? Muito básica assim, para o nosso dia a dia, a gente está aí com 780 milhões de pessoas, cerca, né, de 11% da humanidade ainda sem acesso ou não possuem acesso adequado para a água potável, que é um número assim, bem alarmante. Fora as que têm dificuldade e outros tipos de desafios para encontrar água com qualidade. 2,5 bilhões de pessoas vivem sem saneamento, né? Sendo que dessas, 40 milhões são brasileiros. Então a gente vê aí que o Brasil é um país que ainda está engatinhando muito em relação ao saneamento, engatinhando muito em relação a esses cuidados básicos que a gente tem que ter com o ser humano. E é esse o objetivo um pouco aqui do nosso projeto EcoSan, é trazer soluções para que a gente possa se tornar um ator também dessa transformação, dessa mudança, né? Da gente não ficar só esperando isso do governo ou de outra instituição. E aí um número, né, uma mortandade imensa de crianças, né, por dia, por conta de doenças que são prioritariamente causadas pelo consumo de água contaminada, com água, né, contaminada por coliforme fecal, né, ou seja, água que está em contato, as pessoas, crianças bebendo água que foram contaminadas com fezes, ou seja, foi descartado fezes sem ter um tratamento de uma forma inadequada, contaminou a água para beber, gerou doença e gerou morte. Então, isso se torna um ciclo vicioso. Por isso que o saneamento tem que ser pensado de uma maneira, vamos dizer assim, global, geral, holística, né? Não só no tratamento do esgoto em si. A gente tem que olhar para as diversas áreas que estão relacionadas com a água em si, né? A gente está olhando para o universo da água, então, quando a gente fala de saneamento. Então, 70% dos leitos dos hospitais, né, são formados por pessoas que estão ali com alguma doença relacionada à ingestão de água contaminada. Por isso que tem muitas pessoas no mundo que acreditam que trabalhar com ecossaneamento pode aliviar muito o peso do trabalho na saúde ou do investimento na área de saúde. Então faz muito sentido investir em saneamento como prevenção de vários tipos de doença, né? Então a gente teria então a diminuição de um custo enorme em hospitais, né? A diminuição de um custo enorme em manter esses leitos de hospitais, também, né, tirando essa sobrecarga que a gente vê em vários hospitais por aí afora. Então aqui eu listo algumas doenças, né, que algumas mais comuns, outras menos, mas a gente vê que várias delas a gente já ouviu falar e que todas elas estão relacionadas com uma falta de saneamento. E eu falo isso porque o saneamento é um termo que está, né, conhecido mundialmente, mas poucos às vezes relacionam a falta de saneamento com
quantidade de doença que assola a humanidade ainda hoje. Então, essa frase resume bem, né? Nenhuma medida poderia contribuir mais para reduzir a incidência de doenças e salvar vidas no mundo do que fornecer água potável e saneamento adequado a todos. Então, é um resumo perfeito para isso que a gente está falando. Realmente, a gente, né, precisa tomar esse passo em direção a cumprir essa agenda do saneamento no mundo. E é claro, começando aí do nosso quintal, começando aí com o nosso bairro, nossa vizinhança, e a partir disso contribuir, né, para um cenário de mais equilíbrio ambiental relacionado à água no planeta. Então, né, o esgoto, né, a gente sanear o esgoto, né, que é curar essa água que passa através da nossa casa e que a gente transforma ela num poluente. Né? Então, se a gente não trata, se a gente não sana ela, ao fim do nosso uso, ela se torna um resíduo perigoso, tóxico e um contaminante que pode gerar doença. Então, por isso a importância realmente da gente pensar em tratar nosso esgoto depois que a gente usa. E porque a gente pode estar contribuindo para a mortandade de animais e de seres humanos, né? Então a gente está... muitas pessoas me perguntam, mas se é uma coisa tão importante, né? Depois que eu assisto uma palestra sua, eu vejo como que pode ser tanta, quase que burrice mesmo da humanidade, continuar caminhando desse jeito, né? Investindo dinheiro em vários outros tipos de coisa e até hoje sem tratar o esgoto, que é uma coisa tão básica. E por que o ser humano continua, né, fazendo isso? Então, eu geralmente respondo falando que a gente é inconsequente da dor que a gente causa na natureza, da dor que a gente causa para outros seres humanos que ficam doentes, da dor que a gente causa de poluir um ambiente natural. Enfim, a gente é inconsequente, a gente não tem consequência do que os nossos atos estão provocando. Então, a partir do momento que a gente traz consciência, ou seja, você passa a saber disso, isso entra no seu campo, vamos dizer assim, consciente, sai do seu campo inconsciente, isso já ativa alguma coisa em você que você passa então a querer tomar uma postura para fazer diferente. Então, um dos objetivos dessa e de outras palestras é fazer com que a gente fique consciente, em primeiro lugar, sobre tudo isso que está acontecendo relacionado a essa temática da água, para, no segundo momento, a gente trazer soluções práticas em pequena e grande escala que comecem realmente a surtir efeito para esse cenário da água no planeta. Então, seja relacionado ao esgoto da nossa casa, aos resíduos sólidos que a gente gera na nossa casa, o lixo, porque, né, tem tudo a ver com a água, o lixo, né, porque a gente está gerando aí uma quantidade de lixo orgânico, ou seja, aquele resto de comida, que é mais ou menos 50% do peso do nosso lixo, e a gente está descartando isso de uma maneira que a gente nem sabe para onde vai. E hoje em dia, muito do lixo ainda produzido no Brasil vai para aterros controlados ou lixões, ou até mesmo aterros sanitários, né, que são ambientalmente um pouco mais seguros. Mas, de toda forma, esse lixo está gerando um chorume que infiltra lençol freático e vai contaminar a água subterrânea, vai contaminar os rios e vai contaminar e matar muita vida também nesse percurso que a disposição do lixo faz. Então tem medidas muito simples que a gente vai ensinar, que fazem parte aí desses próximos meses, né, de videoaulas e cursos que a gente vai liberar, que vão ensinar um pouquinho como, por exemplo, a gente deixar de jogar esse 50% de volume, de peso, desculpa, do nosso lixo, em vez de a gente mandar isso para um lixão, um aterro, por que a gente não começa a transformar isso em humus, né? Através de técnicas muito simples, a gente então pode resolver um problema enorme, enorme.
E a reciclagem, né, que hoje em dia já tem se tornado uma medida cada vez mais comum, né, em vários lugares, que é separar plástico, metal, vidro, papelão, e destinar de forma que seja reaproveitado. Então, né, além do impacto visual, né, e na vida das pessoas que sobrevivem por conta desse lixo, a gente pode sim organizar uma sociedade que seja capaz de lidar com seu lixo de uma maneira mais responsável, né? A gente não tem dúvida. São soluções muito simples para esse cenário mudar. A água de chuva, né, como eu falei, a gente está fazendo impermeabilização o tempo inteiro, então a gente está fazendo com que ela penetre menos no solo, o solo começa a absorver menos, cada vez menos a água de chuva, começa a escorrer mais, chegar mais rápido nos rios, causar enchentes, e isso é um problema também para as cidades hoje em dia. Então, uma das soluções que a gente está adotando aqui é a captação de água de chuva. Eu moro aqui na região norte de Minas, que está enfrentando problemas muito grandes com essa mudança climática, né, das chuvas diminuindo muito aqui na região, ou ficando mais esparçadas, né? Então, muitos aqui na minha comunidade já tem problema de falta de água como nunca teve antes. Pelo aumento da população e diversas outras questões, já começa a faltar água no mês de setembro, agosto, setembro. E aqui em casa, que tem uma cisterna de captação de água de chuva de 16 mil litros, a gente não passou dificuldade nenhuma com a água. A gente tem água, a gente está aqui agora saindo do auge da seca, acabamos de ter a primeira chuva ontem, mas ainda tinha bastante água, a gente, né, não enfrentou nenhum problema de escassez. Então a gente tem algumas técnicas muito interessantes de construção de cisternas que a gente vai, ao longo do projeto EcoSan, disseminar, né? Porque o objetivo do projeto EcoSan, um dos grandes objetivos, é disseminar em massa essas soluções, né? Para gerar impacto mesmo, né? A partir de muitas pessoas recebendo isso de maneira digital e podendo gerar essa transformação, né, na sua casa, na sua vizinhança. E a captação de água de chuva com certeza é uma das soluções extraordinárias para isso. Na cidade, né, então ela evita o uso de água pura para diversas atividades como lavagem, descarga. A água de chuva ela pode ser armazenada ali na hora que a tempestade cai, ou seja, vai evitar sobrecarregar as redes de drenagem da cidade, evitar inundação. E no meio rural é isso, né? Vai contribuir muito para reduzir esse cenário de escassez. A água que a gente bebe também faz parte do saneamento, né? Faz parte, a gente tem que trazer água pura, né? Então, se a gente está captando a água com uma qualidade não tão muito boa, que é o que tem acontecido muito hoje em dia, em cidades, né? A gente já capta uma água que veio, às vezes, de um cenário de contaminação de uma cidade acima para tratar, para distribuir. E no meio rural, que antigamente tinha abundância de água pura, cada dia mais a gente está vendo a necessidade de disseminar técnicas de filtragem, descontaminação de água antes do consumo, porque muita doença tem acontecido no meio rural por conta de água contaminada, né? Um dos principais motivos no meio rural é a fossa negra, ou a disposição, né, dos resíduos do vaso sanitário de forma inadequada no solo. Simplesmente abre-se um buraco e despeja aquele esgoto todo lá. Isso contamina a água subterrânea, contamina nascentes. E as pessoas que estão morando ao redor dessas fossas negras consomem água de poço ou água de nascentes contaminadas sem nem mesmo perceber que estão consumindo aquela água. Então várias doenças surgem, muitas vezes as pessoas não têm a informação de que aquela doença está acontecendo por conta da ingestão da água contaminada. Então o ciclo vicioso da doença, escassez, continua.
E a gente está aqui para tentar reverter isso para um cenário de abundância e pureza da água, porque a gente entende que a água, ela é naturalmente algo que é abundante, puro e que gera vida nesse planeta. Ela não é escassa, ela não gera morte e ela não pode ser, vamos dizer, impura naturalmente. Então a gente pretende criar sistemas para retornar ao estado, à essência original da água. Então essas são as verdades que a gente traz, né, no projeto EcoSan. A água ela é abundante, a água ela é pura, a água ela é vida e traz mais vida. E a água, a qualidade da água reflete a qualidade da consciência humana, né? Então toda vez que a gente chega em algum lugar, país, cidade, que as pessoas conseguem ter um cuidado, um esmero com a água, isso reflete que o nível de consciência daquelas pessoas também está num nível maior, porque elas conseguiram perceber o estrago que elas estavam fazendo para o meio ambiente, para a saúde, enfim. Então a ideia é que a gente possa ter água pura para beber, né, que é a condição original, né, que a gente encontrou aqui, que era assim até pouco tempo atrás. Todo esse cenário de escassez, poluição, são coisas inventadas pelo homem e que já está fora de moda, né? Agora nosso objetivo é voltar para a essência original. Então muitas das soluções foram testadas, né? Porque as cidades são grandes e tem muitas pessoas, uma população muito grande, tudo muito concentrado, a gente teve que tomar medidas como essas, né, com saneamento coletivo em proporções gigantescas e que eu vou deixar bem claro que eu não sou contra esse tipo de iniciativa de saneamento coletivo, né, dessas grandes estruturas que custam às vezes bilhões de reais e muitas vezes não funcionam da maneira mais adequada. Na minha opinião, em muitos dos casos, né, em muitos dos ambientes urbanos, é necessário esse tipo de investimento, é necessário esse tipo de tratamento. Mas a gente pensa que são tubos e mais tubos e mais tubos, quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros, transportando água com cocô, né, falando de uma maneira bem esdrúxula. Então, não poderia ser algo tão inteligente assim a gente gastar muitos e muitos rios de dinheiro para transportar água com cocô de todo mundo da cidade para levar num ponto comum para tratar. Seria muito mais razoável se a gente já tivesse pensado em medidas mais locais, né, ou sistemas de tratamento mais locais, como o biossistema integrado, por exemplo, que é uma tecnologia muito legal, que já foi implantada e testada em pequenos bairros e é muito mais barata que essas grandes estações de tratamento, comparativamente, muito mais eficaz. Então, o ecossaneamento, ou saneamento ecológico, ele busca trazer essas tecnologias sociais, ou tecnologias de baixo custo, tecnologias replicáveis, né, para esse problema que é um dos maiores problemas do mundo. Então, eu já trabalhei numa concessionária que trabalhava com tratamento de esgoto, fornecimento de água, tratamento de esgoto, aqui em Minas Gerais, e pude perceber que algumas estações de tratamento não funcionavam, né? Infelizmente, né? Porque a gente não queria que funcionasse, ou que os técnicos não deram duro para fazer ela funcionar. Simplesmente ela, por algum motivo, não funcionava, e às vezes demorava alguns anos para a gente conseguir contornar esses problemas. Então, o saneamento já rural, ele lida basicamente com ou fossas negras, que são essas fossas que são um buraco no chão, que não tratam em nada o esgoto, fossas sépticas, que estão sendo difundidas aí, principalmente pelo Brasil afora como uma solução, mas a gente percebe que são fossas que têm que ser esvaziadas, ou seja, com o tempo que essas fossas têm um lodo acumulado, esse lodo tem que ser sugado por um caminhão,
E muitas vezes inúmeras vezes já presenciou caminhões que sugam essas fossas, que são chamados de caminhões limpas fossas, jogando esses resíduos no rio. Ou seja, uma loucura, né? A gente faz a fossa e para depois vir um caminhão sugando a fossa de todo mundo e jogando no rio de novo. Ou simplesmente esgoto a céu aberto. Então, é uma situação delicada no meio rural também. E no meio rural talvez fosse muito mais prático a gente trabalhar com essas soluções de saneamento ecológico. Então a gente tem muito mais, vamos dizer assim, credibilidade para ajudar no meio rural de uma maneira mais eficaz e simples, né? Se a gente tivesse sendo escutado por aqueles que estão buscando essas soluções em larga escala dentro do governo dos países, com certeza a gente conseguiria comprovar por A mais B que o saneamento ecológico é sem dúvida uma solução para a saúde, meio ambiente, bem-estar das comunidades rurais. E ainda a gente vê hoje que o Brasil é um país que tem, né, taxas de saneamento na área rural muito menor que muitos países do mundo, e países até como Sudão, Nigéria, Nepal, Afeganistão, Timor-Leste, países que a gente não imaginava, né, que teriam uma taxa de saneamento maior que a do Brasil, mas essa é a nossa realidade. Então a gente também está preocupado com esse saneamento na área rural e vamos apresentar bastante soluções para resolver esse tipo de problema também. Então a gente chega num ponto que poxa, a gente entendeu o que é o saneamento, da onde surgiu esse termo, quais são as áreas que o saneamento engloba, ou seja, o que a gente está buscando resolver ou contornar ou amenizar com o saneamento básico convencional, como é que ele está buscando resolver ou quais são as soluções que tem trazido, né, para o ambiente rural, para o ambiente urbano. Então, E agora a gente chega para entender o que seria então o termo ecossaneamento ou saneamento ecológico, que é a junção da palavra saneamento com ecológico, que a gente aqui, né, trata como Ecossan, que é o nome do projeto, e é uma forma abreviada da gente tratar desse termo. Então, o saneamento ecológico, ele basicamente pega tudo aquilo que o saneamento todas aquelas vertentes que o saneamento busca cuidar, e reúne com tudo que a palavra ecológico, ou tudo aquilo que a palavra ecológico representa, para gerar, então, soluções de saneamento a partir de um outro ponto de vista. Quando eu falo um outro ponto de vista, eu estou querendo dizer que o saneamento ecológico, então, ele passa a tentar enxergar os nossos resíduos, nosso esgoto, a nossa água de chuva, não como simplesmente mais algo que a gente deve tratar e pronto, acabou, ou tratar até o nível tal e simplesmente retornar à natureza e pronto. A gente passa a enxergar o ciclo, né, humano em relação à natureza de uma maneira integrada. Então a gente sabe que a gente come, a gente sabe que a gente precisa de plantas para comer, né? E a gente sabe que essas plantas precisam de nutrientes para crescer. E toda vez que a gente come, a gente está também gerando um processo digestivo e faz cocô. Toda vez que a gente faz cocô, a gente tem que descartar esse cocô em algum lugar, seja de uma maneira tribal, né, cavando um buraco, fazendo cocô, como era antes, depois passando isso para latrinas, para privadas com encanamentos e água, enfim, várias alternativas que o homem encontrou para descartar esse cocô. Ou simplesmente a gente fazendo uma forma mais
atrativa de lidar com esse cocô. A gente hoje tem banheiro seco, por exemplo, que resume um pouco desse desenho, onde esse excremento vira composto. Um composto que a gente pode utilizar, por exemplo, para plantar uma árvore de fruta. E aí essa árvore de fruta vai voltar para a nossa mesa como comida. E a gente está, então, fechando o ciclo. Então, esse desenho aí mostra um pouco como que seria o esboço do saneamento ecológico. Ou seja, a gente está reintegrando todos aqueles nutrientes que existiam, né, no nosso esgoto para eles virarem alimento de novo. A gente está reintegrando a água de chuva de uma maneira inteligente na natureza, para que ela seja uma contribuição, né, na nossa produção alimentar, no nosso consumo de água do dia a dia. A gente está transformando o lixo da nossa cozinha em composto para, mais uma vez, a gente usar nos nossos jardins. Ou seja, a gente está cumprindo um ciclo, né, bem interessante, né, de comida, de gestão, compostagem, plantio, comida. Então a gente está transformando todos os nutrientes do nosso esgoto, todos os nutrientes do nosso lixo, todas as nossas oportunidades relacionadas com a água de chuva em um ciclo de necessidades básicas, né? A gente não está enxergando mais separado. Uma coisa é comer, outra coisa é plantar, outra coisa é tratar o esgoto. Está juntando isso tudo. Porque no nosso esgoto, por exemplo, tem muito nutriente. Né? Tanto no nosso cocô como na nossa água cinza. Se a gente consegue usar algumas técnicas que o saneamento ecológico propõe, consegue reintegrar isso no nosso sistema de produção alimentar, a gente vai estar gerando adubo. E isso a gente vai entender com mais propriedade à medida que a gente for avançando nessas palestras e nas próximas aulas, nos próximos meses, que o projeto EcoSan está promovendo, né, como forma de gerar esse tipo de consciência para as pessoas no mundo afora. Então, uma frase que eu preparei aqui, o saneamento ecológico é a resolução de formas mais sustentável e eficiente do saneamento, utilizando os recursos contidos nos excrementos e águas residuais domésticas, recuperando seus nutrientes e aplicando na agricultura. Então esse seria o resumo um pouco do que o ecossaneamento busca. Então aqui eu coloquei uma figura ilustrativa de um sistema que trata os nossos resíduos, né, nosso esgoto, e a partir de alguns filtros que utiliza tanto componentes como areia, brita, terra, casca de arroz, como plantas aquáticas e plantas de brejo, que vão fazer um papel de tratar o esgoto através da raiz ali das suas plantas, as bactérias que estão ali nessas raízes vão ajudar a gente a tratar esse esgoto. Ele vai deixar de ser um poluente, né? Para então virar um sistema de fertirrigação, como vocês veem aí no último estágio. Então isso é uma figura que resume assim, basicamente o que eu acabei de falar. Né? A gente está gerando o tempo inteiro o que a gente chama de águas cinzas e águas negras, que podem com certeza se transformar num contaminante, né? Ou podem com certeza se transformar num adubo, né? Numa irrigação que a gente vai estar transformando em mais comida. E aqui também tem uma outra imagem que resume muito bem, né, uma casa, como que ela pode, através de algumas técnicas, né, do ecossaneamento, trabalhar de uma maneira muito simples a resolução de um dos maiores problemas da humanidade. Né? Porque se todas as casas, né, ou se muitas dessas casas fizessem sistemas simples como esse, a gente poderia estar evitando muita mortandade, né, muita doença, muita escassez. Então aqui a gente tem basicamente 3 sistemas. Um deles é o armazenamento de água da chuva, o outro deles é o ciclo de bananeiras e o outro deles é a bacia de evapotranspiração, ou TEVAP.
todos esses sistemas, em algum momento a gente vai aprofundar, e aí a nossa ideia é que você consiga fazer eles na sua casa, né, de uma maneira simples e efetiva. Então, o ecossaneamento ele tem diversas possibilidades, né? Para o tratamento de fezes, a gente tem possibilidades desde das que usam água, como também os banheiros secos. Aqui eu mostro um pouco do TEVAP, que é uma das técnicas que a gente pesquisa e dissemina com bastante frequência, Brasil afora. É uma técnica que a gente acredita muito no potencial dela, é uma tecnologia fantástica, né, que transforma o esgoto em nutriente e produz, então, bananas, né? No caso, a gente usa a bananeira como elemento que está ali para ajudar no tratamento das nossas fezes, principalmente. É um sistema que vale muito a pena conhecer e com certeza a gente vai falar dele mais para frente com mais calma. Aqui está a foto de um sistema já implantado. Além de tudo, fica bonito, né? Olha o tanto de banana que já está produzindo ali. Tem a fossa biodigestora, que é uma fossa que a gente também vai trabalhar com ela mais para frente, mostrar um pouco mais, que é uma fossa que, para quem está na área rural, é bem interessante, porque o último estágio dela é um biofertilizante incrível. A gente tem como resultado do processo de tratamento do esgoto da nossa casa um biofertilizante líquido, né, muito incrível, que está sendo usado já por muitos agricultores aí no interior do Brasil. Temos aí os banheiros secos, né, que são formas muito inteligentes também de fazer o aproveitamento do composto das nossas fezes, né, através de um processo de compostagem. A gente consegue transformar o cocô com serragem ou outro tipo de material em um adubo riquíssimo, uma terra preta praticamente. Aqui eu coloco uma foto de um banheiro seco de câmara dupla, que é um dos banheiros secos que a gente dissemina por aí afora. Esse aqui está localizado lá na Lapinha, num projeto parceiro nosso da Ecovida São Miguel. Desculpa. Esse já é um outro banheiro maior, então e é um tipo de banheiro que já tem começado a ser usado muito em eventos, principalmente na Europa, que a gente vê 2 eventos diferentes que estão fazendo uso aí do banheiro seco para, né, gerar adubo, ao invés de gerar contaminante, poluente. Outro tipo de esgoto que a gente gera na nossa casa é a água cinza. Então, a água cinza é todo aquele esgoto que não contém fezes. Então, é o esgoto da nossa pia, é o esgoto do nosso chuveiro, é o esgoto da nossa lavanderia, é o esgoto da nossa pia do banheiro, da cozinha, enfim. Todo esse esgoto ele é um esgoto mais tranquilo de fazer o processo de tratamento, porque ele não tem fezes, né? E as fezes, de certa maneira, tem um certo desafio para o tratamento delas. Então, se a gente consegue separar esse esgoto do esgoto contaminado com fezes, a gente tem algumas alternativas bem tranquilas de tratar esse esgoto. Uma delas é o laguinho com planta aquática, por exemplo. Depois de fazer alguns pré-tratamentos com o nosso esgoto cinza, a gente cria pequenos ambientes como esse. Aqui a gente está vendo um que foi feito com bombona acima, abaixo à esquerda um feito com lona e à direita um feito reutilizando uma caixa d'água velha. O aguapé, que é a planta que está sendo utilizada aí nesse sistema para tratar, é uma planta maravilhosa para fazer esse tipo de trabalho, porque ela tem uma raiz que consegue absorver até metal pesado do esgoto. Então, é uma forma de fazer um tratamento tão profundo dessa água cinza, que no final a gente tem a condição até de reutilizar, de fazer o reuso. Então, é fascinante também essas técnicas, né, de aproveitamento de água cinza.
E é muito interessante e isso vai ser uma das coisas que a gente com certeza também vai aprofundar e vai compartilhar com vocês mais para frente. O círculo de bananeira é uma outra técnica também bem interessante, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor, é bem simples mesmo. Basicamente é cavar um buraco e fazer um plantio de bananeira ao redor desse buraco. A gente encaminha para esse buraco o nosso esgoto cinza, de pia, da cozinha, por exemplo, preenchendo esse buraco com galhos e folhas secas. E de tempo em tempo, aquele galho vai se transformar num humus também e a gente vai trocando. Vai pegando um humus e colocando mais galho, mais folha seca. A gente cria um ambiente ali então para tratar esse esgoto cinza de forma que ele não vai gerar nenhum impacto para o nosso meio ambiente. A captação de água de chuva também, que é uma técnica incrível que a gente já comentou hoje, como que ela pode ser capaz de resolver problemas de escassez de água. E aqui a gente está vendo um modelo de ferro-cimento e a gente vai compartilhar outros modelos também. Cada dia que passa estão sendo inventados vários modelos para construir esse tipo de cisterna. Aqui na nossa região mesmo foi criado um modelo muito interessante que está para revolucionar aí pelo preço e agilidade a construção desse tipo de cisterna. A gente apelidou ele de cisternas instantâneas. Mais para frente a gente deve fazer uma palestra só para mostrar como que é feito esse sistema que a gente está desenvolvendo aqui. Aqui já é ela pronta. E aqui um sistema de filtro, onde parte da chuva que cai, ou a primeira chuva que cai, ela vai ela é descartada, porque é uma chuva que limpou o telhado, e outra parte ela vai ser armazenada nesse reservatório para ser utilizada aí ao longo do ano de diversas maneiras possíveis. A compostagem também faz parte aí também de um ciclo natural, ou seja, é o que acontece o tempo todo na natureza. A floresta ela produz folha, a folha cai no chão, a folha é digerida, vira adubo e nutriente, e aí a planta ela capta esses adubos e produz mais folha. Então o tempo inteiro isso está sendo recirculado na natureza. Então a gente está simplesmente imitando a natureza. E existem umas técnicas também bem simples de compostagem que a gente pode fazer em casa e a gente com certeza vai compartilhar alguns passo a passo, modelos aí para a gente conseguir replicar em casa. Hoje o objetivo foi uma palestra bem elucidativa para a gente entrar em contato aí com esse tema do ecossaneamento pela primeira vez ou aprofundar para quem já conheceu um pouquinho mais. E a ideia é a gente, com certeza, fazer outras conferências dessa, outras aulas dessa. Estamos preparando aí uma primeira semana de ecossaneamento para o mês de novembro. Então fique atento aí que a gente vai aprofundar muito mais no ecossaneamento, muito mais em todas essas técnicas que a gente viu. E vamos fazer também algumas chamadas online, ou seja, a gente vai ter oportunidade de anotar algumas dúvidas que a gente teve para se encontrar online numa sala para a gente conversar um pouco mais. Então é isso aí, pessoal. Agradeço muito pela atenção de vocês e a gente vai continuar se encontrando aí através de outras oportunidades. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação de slides. Isso é só o começo, a gente pretende entregar muito mais informação e aprofundar muito mais em diversas dessas técnicas e também em diversos temas do saneamento ecológico. Por isso eu queria deixar aqui um convite para vocês para assistir a nossa próxima aula ao vivo, onde a gente vai responder algumas dúvidas. E queria também dizer que a gente em breve vai lançar um e-book onde a gente vai ensinar um passo a passo completo
sobre uma técnica que é a primeira técnica que a gente vai oferecer para as pessoas poderem fazer em casa, que é a técnica do TEVAP, né, que a gente comentou nesse vídeo. É uma técnica muito, muito incrível que a gente vem estudando ela há alguns anos, implantando em diversos locais. E é uma técnica onde a gente pode destinar o esgoto da nossa casa de uma forma segura, de uma forma muito mais ecológica que a fossa convencional. É um sistema onde não existe esgoto final, ou seja, tudo que entra para dentro do nosso sistema, ele é consumido ali pelas diversas bactérias e filtrado pelas diversas camadas que a gente constrói nesse sistema. E é consumido também pelas bananeiras, taiobas e outras plantas que a gente insere dentro desse sistema. É uma bacia, a gente chama bacia de evapotranspiração, porque todo o conteúdo líquido é evaporado através das bananeiras. A bananeira é uma planta que tem um consumo enorme de água por dia, então ela vai ajudar então a gente a solucionar um desses problemas, que é um dos problemas mais graves do mundo, que é a falta de tratamento para nossas fezes. Então é uma maneira muito eficiente que a gente encontrou, né, de entregar esse conteúdo para você através desse e-book. É um e-book que vai ter vários passos, várias dicas também de materiais que a gente usa na construção, e de outras alternativas que a gente tem, por exemplo, para a água cinza. A gente vai entregar como bônus nesse material também alguns sistemas que você vai poder utilizar para tratar a água cinza de forma separada, ou seja, como a gente explicou nesse slide, a água cinza é uma água que é muito mais tranquila de tratar. Então é uma água que a gente vai poder fazer alguns tratamentos que, se possível, se vocês quiserem chegar nesse nível, até mesmo de reutilizar a água cinza para atividade de lavagem, descarga, enfim, tudo isso a gente vai entregar nesse e-book. Esse é o nosso primeiro e-book e tem o objetivo então, né, de entregar essa técnica, né, para que a gente possa replicar isso em casa. Então o nosso objetivo é que essa técnica chegue para um número muito grande de pessoas, para que a gente consiga realmente criar um impacto efetivo na melhoria das qualidades da água no nosso país, né? Que a gente possa então disseminar, utilizando essa tecnologia digital, cada vez mais e mais informações para que a gente consiga gerar um impacto na qualidade da água, na qualidade da saúde humana, né? Nos locais onde a gente mora. E o objetivo do projeto EcoSan é esse: cada dia mais capacitar pessoas de forma online para gerar soluções de impacto, né, soluções simples, né, entregando então essas tecnologias sociais, ou seja, as tecnologias que podem ser replicadas por qualquer pessoa. Então o objetivo do nosso e-book é esse, né, fazer com que você consiga replicar essa tecnologia na sua casa, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, enfim, nosso objetivo é realmente espalhar essa solução para o planeta. E qualquer dúvida que você tiver também em relação a essa tecnologia que a gente apresentou nesse vídeo, também escreve a nossa pergunta para esse e-mail que vai aparecer aqui embaixo no vídeo, que a gente vai entrar em contato com vocês informando a nossa próxima aula, que vai ser ao vivo. A gente vai mandar um link para o seu e-mail, onde você vai receber então o link para entrar na sala de aula que a gente vai ter ao vivo. Então, espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai ter um período promocional desse e-book, então eu sugiro que vocês aproveitem esse período, que vai ser logo depois da nossa aula ao vivo. A gente vai já deixar aberto para quem quiser comprar o e-book e vamos deixar mais um dia com um valor promocional. Então, se você realmente se interessou, não deixe para outra hora, já faça o pedido do seu e-book o mais rápido possível. E a gente queria também informar que a gente vai fazer um seminário online também, totalmente online, gratuito, no próximo mês, no mês de novembro.
e vai ser um seminário muito interessante. A gente vai aprofundar mais e mais no tema do ecossaneamento. A gente vai ter algumas aulas que vão fazer a gente entender ainda mais os princípios de tratamento, algumas técnicas mais a fundo, alguns conceitos mais a fundo, para a gente ir se sensibilizando, se capacitando ainda mais nesse tema do ecossaneamento. Então, muito obrigado, né, por vocês terem acompanhado esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Olha, mais da metade da população brasileira não tem rede de tratamento de esgoto. Essa é uma questão de, eu não diria nem de décadas, eu diria de séculos, desde a época do descobrimento do Brasil, onde nunca se preocupou com saneamento básico. Os resultados estão aí. Estamos colhendo, infelizmente, frutos amargos, né? A falta de saneamento causa mortalidade infantil nas nossas crianças por conta de diarreia, doenças de pele. Hoje a sociedade como um todo está sendo prejudicada em relação a essas viroses, vírus, o mosquito da dengue, zika, chikungunya, né, causando aí esse estrago e essa preocupação com a sociedade. A falta de saneamento básico, além de um problema social, afeta diretamente a economia das cidades. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas constatou que quem mora em regiões sem tratamento de água e esgoto rende menos e falta mais ao trabalho. O Brasil tem dados vergonhosos de saneamento básico, um problema sempre adiado por governantes, porque é obra que não aparece. Assim, pelas opções que vão sendo tomadas, o país tem convivido com indicadores péssimos. Uma realidade vergonhosa para o Brasil. Quase metade da população do país ainda vive em casas sem saneamento básico, água, esgoto, essas coisas primárias. E mais de 30% não tem sequer água potável para beber, uma situação que causa muitas doenças, principalmente nas crianças.